Sabe, um dos títulos mais profundos e importantes da fé cristã, na verdade, não fala tanto sobre a pessoa que o carrega, mas sim sobre o seu filho. Hoje, a gente vai mergulhar no porquê de chamar Maria de Mãe de Deus, ser, no fundo, uma das afirmações mais essenciais sobre quem é Jesus Cristo. E aí, claro, vem a grande questão, uma que ecoa há séculos. Como assim? Como um ser humano pode ser a mãe de Deus? Parece até uma contradição, não é? Mas a resposta para essa pergunta nos leva direto ao coração do mistério da nossa fé. A chave para desvendar isso não está em olhar primeiro para Maria, mas sim para Jesus. O título Mãe de Deus não existe para glorificar a mãe em si, mas para proteger uma verdade fundamental sobre o Filho, que em uma única pessoa, Jesus é, ao mesmo tempo, plenamente Deus e plenamente homem. Para a gente aprofundar nessa verdade, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender por que este é um título sobre Cristo. Depois, vamos ver o seu fundamento teológico. Em seguida, a gente passa pela definição histórica do Concílio de Éfeso. Também vamos entender a diferença crucial entre adoração e veneração e, por fim, as implicações de tudo isso para a nossa fé. Bom, vamos lá, então. A função principal desse título não é colocar Maria num pedestal inatingível. A função dele é proteger uma ideia central da fé, a de que o Filho de Deus se fez de verdade um de nós, um ser humano de carne e osso. O termo original, lá no grego, é Theotokos. Se a gente fosse traduzir bem ao pé da letra, seria algo como portadora de Deus, ou, mais diretamente, aquela que gerou Deus. A palavra em si já carrega todo o peso dessa realidade teológica. E aqui está o ponto central, a virada de chave para entender tudo. Para compreender o papel da mãe, a gente precisa começar pelo filho. Antes de qualquer coisa, é preciso saber quem, ou melhor, o que Jesus realmente é. E essa pergunta nos leva direto para a base teológica de tudo, a doutrina da união hipostática. É essa ideia que faz o título Mãe de Deus não ser apenas possível, mas logicamente necessário para a fé cristã. Vamos por parte. Primeiro, o conceito de pessoa. Pessoa responde à pergunta quem, e em Cristo só existe um quem, uma única identidade. A segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho Eterno de Deus. Em seguida, vem o conceito de natureza, que responde à pergunta o quê? E aqui está o grande mistério. Nessa única pessoa divina, convivem duas naturezas completas, sem se misturar, sem se confundir. Uma natureza divina e uma natureza humana. E aí a gente junta as peças e a conclusão fica clara. A maternidade se refere a quem nasce, não a o que nasce. Maria não deu à luz uma natureza humana, ela deu à luz uma pessoa. E como essa única pessoa, Jesus, é Deus, Maria é, por consequência direta, a mãe de Deus. Mas olha, essa verdade não foi aceita de primeira por todo mundo. Lá no século V, surgiu uma crise teológica tão grande que a igreja precisou se reunir para definir isso de uma vez por todas. A confusão começou com um bispo chamado Nestório. Ele dizia que o certo era chamar Maria só de Christotokos, ou seja, mãe de Cristo, e não Theotokos. Parece um detalhe bobo, né? Mas na prática, o que ele ensinava acabava dividindo Jesus em duas pessoas, uma divina e outra humana. Isso abalava o centro da fé. A coisa ficou tão séria que a igreja convocou um concílio na cidade de Éfeso, em 431, e lá bateu o martelo. O título Mãe de Deus era a doutrina correta. A decisão do concílio não foi para exaltar Maria, mas para proteger a identidade de Cristo. O Papa Bento XVI resumiu isso de forma perfeita, explicando que, ao defender o título Theotokos, a igreja estava, na verdade, defendendo a unidade da pessoa de Jesus. Proteger o título da mãe era proteger quem era o filho. Agora, uma dignidade tão grande levanta uma questão muito comum e importante sobre o culto. Como é que a igreja honra Maria de uma forma tão especial, sem confundir a criatura com o Criador? A resposta tem algumas distinções teológicas bem precisas. A crítica que mais se ouve é: os católicos adoram Maria. Mas será que é isso mesmo? Essa veneração especial que se dá a ela diminui de alguma forma a adoração que é devida somente a Deus? A doutrina da igreja é muito clara sobre isso. A igreja faz uma distinção muito nítida. Existe um tipo de culto, a latria, que é a adoração. Essa é reservada única e exclusivamente a Deus. Ponto final.
Depois existe a dúlia, que é a veneração, a honra que se dá aos santos e anjos. E para Maria, por seu papel incomparável, existe a hiperdúlia, uma veneração especial, superior ao dos outros santos. Mas é fundamental entender, por mais elevada que seja, essa veneração nunca, jamais é adoração. E a mesma lógica vale para as imagens. A honra que se presta diante de uma estátua ou de um quadro não é para o gesso ou para a tinta. Ela se dirige à pessoa que a imagem representa. A imagem é só um lembrete, um canal que eleva nosso pensamento. E para a gente ir finalizando, vamos ver como esse dogma não é só uma ideia abstrata, uma coisa de teólogo. É uma verdade que ilumina e transforma toda a vida cristã. A maternidade divina a coloca como a nossa intercessora mais poderosa. Ela se torna um modelo perfeito de fé e de obediência a Deus. E por ser mãe de Cristo, a cabeça, ela também é considerada mãe de todo o corpo, que é a Igreja. Mas o mais importante de tudo, este dogma é a garantia da nossa própria salvação. No fim das contas, tudo se resume a isto. Confessar que Maria é mãe de Deus é proclamar com toda certeza que a pessoa que morreu na cruz para nos salvar não foi apenas um homem bom, mas era o próprio Deus. E é essa verdade que dá um poder infinito à redenção. O título de Maria, portanto, não é um detalhe, um enfeite, é um pilar que sustenta todo o edifício da fé.